Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que esteja nos escutando aqui no nosso podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. É André Bom Tempo com o nosso Notícias Comentadas, fazendo aquele balanço, um fechamento da semana, trazendo algumas notícias, comentários, novidades, observações e tudo o que mais tiver devido direito aqui. Bom, vamos que vamos. Aqui falando um pouco sobre assuntos diversificados e, bom, sobre questões aí do dia a dia, da imprensa, entre outros, né? Agora vamos com um assunto aqui triste, né? Quando se fala da questão do racismo, e aí alguns ainda dizem que isso não existe, né? Ou que é coisa da cabeça de uns, ou que é mimimi, enfim, esse papo todo. Bom, tá aqui, né? Para no mínimo a gente poder estar questionando. Vamos com a nota, essa no caso do Metrópolis, né? Entregador negro, chicoteado por bolsonarista, é pai de 3 filhos e pedala 12 horas por dia. Vocês devem ter acompanhado aí a história, né, da agressora Sandra Matias, ela que é bolsonarista aí assumida, fez campanha para o ex-presidente Bolsonaro, né? Além de ter dito que ela era prima do governador, né, do Rio de Janeiro e de um delegado da Polícia Federal. Em nota, o próprio governador negou parentesco com ela e a Sandra apresentou atestado e não apareceu na delegacia para prestar depoimento na quarta-feira. A Comissão de Ética do Conselho Regional de Nutrição abriu um processo contra Sandra e Prefeitura do Rio suspendeu o funcionamento da escolinha de vôlei da agressora. Para quem não se lembra, né, a Sandra Matias é uma ex-jogadora profissional de vôlei, né? Além de racista e perturbada, ela também coordena aí uma escolinha de vôlei, ah, e foi, né, tristemente aí a, a nota aí que vimos dela pegando com uma coleira, né, usando uma coleira aí, improvisando na forma de chicote para espancar um entregador, né, um pai de família aí, um homem negro, numa cena que mistura o horror e o patético aí tudo junto. Claro, patético, né, e horrível, evidentemente da parte dessa senhora. E tô vendo aí se falar, né? Ah, porque ela não compareceu à delegacia. Ah, porque ela não prestou depoimento. Ah, porque eu não tinha nem que não prestar depoimento, prestar depoimento, ela tinha era que estar presa, né? Não tem nem isso de, porque vai aguardar, porque os advogados, porque ela tinha era que estar presa antes de mais nada. São esses tipos de situações que fazem a gente sempre, nós sempre estarmos questionando a justiça burguesa, o aparato de investigação, punição do Estado e, claro, o papel também das polícias, né, e de grande parte dos órgãos que paralelamente também participam de todo esse arcabouço, né, na tentativa de estabelecer a ordem e aplicar as leis no país. Afinal de contas, o ponto principal de tudo isso, né? A gente sabe
de fato, que é estabelecer, né, ou melhor, é manter o status quo social e, consequentemente, estar aí promovendo uma espécie de segurança, né, para a burguesia no processo de luta de classes, para justamente perdurar, para justamente manter isso aí que a gente vê, a sociedade dividida em classes, né? A sociedade capitalista em que burgueses mandam e proletários obedecem. Fosse os proletários, né, se rebelarem ou tentarem é, mostrar do que são feitos e do que são capazes, a polícia, né, essa mesma que está aí cuidando da questão dessa senhora, também está aí a postos, né, para poder retardar qualquer processo de luta. Falando na questão da polícia, mandar aqui um abraço para os que nos acompanham e um assunto, né, que tem sido bastante comentado também, a questão dos atentados nas escolas e muitos pontos que é preciso a gente estar observando. Evidentemente, não dá para tirar conclusões precipitadas e acho que antes de mais nada a gente precisa tomar muito cuidado com certas afirmações, com certas colocações. É, algumas opiniões precisam aí estar muito bem embasadas e inclusive no podcast a gente também procura evitar estar colocando certos assuntos aí na pauta, principalmente o que a gente tem recebido nas redes sociais, nos grupos de modo geral, falando sobre essa questão da violência nas escolas e até mesmo uma relativa onda de fake news e alguns que não chegam a ser exatamente, né, fake news, mas que a gente fica, no mínimo, com a necessidade de estar atentos, de estar com o pé atrás para estar observando e dar também o espírito crítico que o momento precisa. Falando sobre o espírito crítico, né, e a questão do atentado em escola, vi até uma charge esses dias com aquela velha história da comparação do iceberg, né? O que as pessoas veem, ou seja, 10%, né, 15% aí do iceberg, é a questão do bullying e da negligência parental. E o que as pessoas ignoram, pegando aí nesse cenário, toda a questão de vulnerabilidade de jovens a ideologias extremistas, os grupos online sem restrições por parte das plataformas, também o aumento do acesso a armas de fogo, disseminação de discursos misóginos e racistas e espetacularização por parte da mídia. Então, questões que sempre relevantes, sempre do qual a gente também busca tomar muito cuidado aqui enquanto órgão de imprensa, enquanto uma mídia independente e, evidentemente, trazer essas questões e sempre observar os pontos nevrálgicos de uma forma crítica, por um viés de classe e, inclusive, tentar absorver e tentar incluir questões na pauta do dia que fujam pelo menos um pouco daquilo que está no establishment da grande imprensa, né, da imprensa burguesa de forma geral e, claro, nem precisaria estar aqui citando, né, mas também da imprensa bolsonarista e daqueles que sequer poderíamos assim chamar de imprensa, né, daqueles que são meros divulgadores aí de fake news ou como inclusive foram chamados por
parte inclusive de membros do Exército, né, por membros das Forças Armadas, a quem tanto esses grupos procuraram recorrer alguns meses atrás, de lunáticos e pessoas que vivem, ou pelo menos viviam, em um universo paralelo, né? Eu não vou ficar entrando também muito em detalhes, porque afinal de contas não temos nem aqui muito tempo para isso, né? Claro que é um espaço para a gente estar debatendo mais essas questões, mas também não quero me alongar e nem tomar muito do ouvinte. Até porque são assuntos que é gostoso a gente trabalhar na forma de lives, de entrevistas e, claro, tá ouvindo, né? Inclusive pessoas, digamos assim, mais gabaritadas que podem estar abordando muito bem essa questão aqui pra gente. Bom, sobre outros assuntos aí, claro que vocês podem estar querendo saber mais informações, né, conversar a respeito. Eu não vou aqui estender muito sobre outras particularidades, né? Eu sei que tem toda uma questão também na pauta econômica para a gente estar falando a respeito. Tem toda uma questão aí também com relação agora à viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, quais prognósticos e diagnósticos podemos e poderemos ter de tudo isso, mas acho que por hora, devido à urgência do fato e as questões que estão latentes aí nesse momento de discussão, é justamente a nossa preocupação e está colocando aqui para o ouvinte que estaremos acompanhando, né? Assim como estamos, inclusive, em grupos que estão discutindo aí muito de perto a questão da violência nas escolas, muitos, inclusive, com grande preocupação, até por já ter, se tratarem de colégios que chegaram a receber ameaças, né, ou inclusive conseguiram identificar algo no mínimo suspeito, mas lembrando, antes de tudo, que tratamos aqui como suspeito, evidentemente, porque muita coisa precisa ser de fato investigada, e lembrando que a investigação não deve estar por conta apenas do aparato do Estado, não deve estar por conta apenas das instituições policiais, mas é necessário essa união da comunidade escolar, essa união de alunos, professores e funcionários, principalmente das escolas públicas, mas das escolas de uma forma geral, e uma mobilização que mostre, independente se estamos lidando com lunáticos, se estamos lidando com delinquentes ou se estamos lidando com organizações fascistoides, protofascistas ou células neonazistas, ou seja lá o nome, a terminologia que queiram empregar, né, que queiram utilizar, é evidentemente necessário mostrar um processo de lutas para afogar e sufocar cada vez mais esse tipo de gente, esse tipo de ameaça, mostrar que a comunidade escolar e, consequentemente, as famílias, né, toda a sociedade não vai se calar diante disso, né? Não vai sofrer calada diante disso e nem ficar quieta esperando ser o alvo do próximo atentado, do próximo ataque. Por isso a necessidade de um levante, a necessidade de ações com um pouco mais de empenho, né? E não achar que um ou dois guardas na porta da escola vão resolver o problema.
não achar que seguir a vida como se nada tivesse acontecendo vai resolver o problema. E, com todo respeito à questão artística, à questão lúdica da coisa, que eu acho que é importante também a parte da manifestação por outro viés, mas também não achar que apenas colocando rosas na porta da escola, ou até mesmo acendendo velas, ou recitando poemas contra a violência, em que pese a beleza da coisa, né? E também da simbologia de luta que também está por trás disso, mas não pensarmos que apenas isso vai de fato vencer essa onda de violência e sufocar essas pretensas células, organizadas ou não, que estão aí tentando espalhar todo um horror na sociedade, em especial com relação ao ensino, com relação às escolas públicas. Falando em horror, um fato aí que aconteceu muito recente, né? Inclusive quero me munir de mais informações para estar falando mais a respeito, mas acho que em paralelo entra na discussão do que estamos aí falando de um ser, um defensor de um certo ex-presidente, né? Não vou aqui ficar me estendendo muito, mas que agora, né, estourou uma bomba num supermercado. Dentre as vítimas, uma criança de 7 anos de idade que está em estado grave e o autor, né, o delinquente aí, o criminoso, sequer mostra qualquer tipo de remorso. Ah, André, mas e a história do suspeito? Não, mas espera lá, agora já é diferente a situação. A gente está lidando com alguém que já confessou o crime, que as câmeras já mostraram quem é, e não tem, nesse caso, nada do que falar de suspeito. Agora já se tem aí um criminoso, inclusive réu confesso, e com todas as provas, com todas as imagens mostrando mais um ato de barbárie aí provocado pelo pensamento e discurso extremista e pelas ideologias de extrema direita que de uns tempos para cá foram impregnando cada vez mais a mentalidade de considerável parte da população. Bom, é isso, né? Acho que não vou me estender muito mais com as considerações. Fico por aqui. Um beijo, um abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos. Ajudem a compartilhar esse material, ajudem na nossa luta, nas nossas conquistas, né? Todos vocês fazem parte disso. O canal Podcast Mesa de Debates crescendo cada vez mais. E estamos aí, como diria um ex-vereador aqui de São José dos Campos, firme na luta. Vamos lá, minha gente. Um beijo, um abraço. Finalizando o nosso Notícias Comentadas de hoje. E tchau!